E Marcos, junto com alguns dos seus amigos, estavam na casa dele vendo mais memórias antigas de Daniel e acabaram vendo o momento em que ele estava em uma escola e viu uma garota que estava recebendo xingamento de uns amigos dela e eles estavam falando várias coisas e ela só estava encolhida num canto, quando de repente apareceu um homem e acabou pegando ela pelo braço e puxou ela para um local e de repente Daniel se viu sendo puxado e apareceu em uma nave e ele viu lá várias imagens aparecendo e viu a imagem da garota que foi puxar pelo homem, que abraçou ela por trás e a puxou para um portal e ela apareceu também na mesma nave e Daniel acabou vendo mais uma imagem que ele ficou assistindo de um rapaz que estava saindo de uma prisão e apontaram armas para ele lá fora e disseram que ele iria voltar por acusações de assassinato e viram lá uma mulher chorando com um outro rapaz e ela disse que era para prender ele porque ele era um assassino e ele perguntou: mãe, por que você está falando isso? E ela disse que meu único filho é esse homem aqui que está do meu lado e você é só um assassino cruel. E ele disse que ele já foi para prisão no lugar dele, encobriu os crimes dele e você me retribui assim. Eles vão levar para me executar, até que um homem apareceu por trás dele e todo mundo se assustou ao ver isso e acabou abraçando ele por trás e puxou ele para um portal e foi parar na mesma nave. E viram na imagem que apareceu um homem por um portal nesse local e disse que um mundo assim, com gente cruel que humilha os mais fracos e vive tramando contra os outros, não deve existir. Um mundo assim tem que desaparecer. E ninguém entendeu nada até que esse homem começou a voar para cima e começou a gerar umas esferas negras. E essas esferas se expandiram e o que elas tocavam ia sumindo, até que eles viram que foram afastando a imagem. A esfera cobriu todo o planeta e ele sumiu. E esse homem apareceu na nave e disse que eles serão levados para um local melhor, onde eles não vão sofrer maus tratos. E Daniel viu a garota perguntando quem são eles e o que foi que fizeram com o mundo. E o homem disse que era Michael, o destruidor de mundos. Eu apago mundos inteiros de gente ruim. E agora vocês vão poder crescer em um local onde não vão sofrer violência e maus tratos como você sofreu. E a garota ficou assustada e quis sair de lá. E apareceu um homem que trouxe ela e disse que está tudo bem. Não vão ferir ela como feriram naquele local. E ela perguntou o que aconteceu com aquelas pessoas que estavam maltratando ela. E Michael disse que sumiram. E de repente viram que tocaram no ombro dela e ela começou a flutuar, parada. E viram o Daniel que tocaram no ombro dele e ele apagou. E acordou numa cama em um outro local. E o Marcos pediu para parar lá e perguntaram o que foi. E o Marcos disse que o Alex está chamando ele para ajudar com um problema que ele acabou se envolvendo. E perguntaram se eles podiam ir junto. E o Marcos perguntou para o Alex. E o Alex disse que sim, que ele acha que vai precisar dos amigos dele lá também. E todo mundo foi lá, chegaram na casa da mãe da Raquel. E quando o Marcos chegou até lá, ele viu o Alex com a Raquel sentado um longe do outro num sofá, de cabeças baixas. E os pais da Raquel lá olhando eles de longe, com raiva. E o Marcos chegou lá e falou: tava se beijando, né, seus só amigos. E o Alex disse: o que faz você pensar isso? E o Marcos chegou e levantou a cabeça dele e foi com a Raquel e fez o mesmo. E o Denis perguntou: isso não é o batom borrado da Raquel no teu berço, Alex? E a mãe da Raquel disse que todos saíram para fazer umas compras para um feriado que iria ter e deixaram a Raquel com o Alex cuidando do sobrinho da Raquel. E quando voltaram, viram esses dois no sofá se beijando tanto e já iam tirando a roupa um do outro. Eu com meu marido corrimos e afastamos um do outro. E eu perguntei o que foi que deu em vocês. E o Alex tá querendo voltar de novo para junto da Raquel. Tá querendo se abraçar de novo, como se não conseguisse se controlar. Então meio que nós não tivemos outra escolha e pegamos uma arma de paralisação e acertamos os dois. E agora eles acabaram de acordar e nós queremos saber o que foi que deu nesses dois. E o Marcos disse pro Alex: você sabe que se relacionar sexualmente antes do casamento aqui é crime agora, né? E o Alex disse que sabe. E o Marcos perguntou: então, o que foi que deu em vocês? Por que foi que vocês fizeram isso? E o Alex disse que ele não sabe. Ele começou a gritar: sinceramente, eu não sei. Eu não faço a menor ideia. Eu, de tempos em tempo, tomo mais coisa para evitar ficar sentindo desejo por alguém, para focar só mais nos estudos e não ter que dividir o tempo com relacionamentos. Mas hoje eu não faço a menor ideia. Parece que me deram algo ao contrário a isso. Que parece que, de alguma forma, fez com que eu tivesse tanto desejo pela Raquel, que eu não faço a menor ideia do que aconteceu para ela também ficar assim. E perguntaram se não tinha
aqueles scanners que ele deixava nos olhos para detectar essas coisas. E ele disse que não usava essas coisas quando estava em festivais ou até mesmo em festas ou viagens assim com pessoas conhecidas, só mais em missões. E o Marcos disse que tá bom, eu sou denunciador e posso investigar isso. E o Marcos saiu para um portal e voltou e disse que já sabe o que aconteceu. E perguntou o Marcos com relação ao sobrinho da Raquel, onde é que ele está. E ela disse que não vê ele desde que eles foram parar para tomar umas bebidas. E o Marcos disse que foi por isso mesmo. E perguntaram como assim. E o Marcos mostrou lá as imagens. E o Marcos disse que quando eles ficaram com o sobrinho da Raquel, ele havia pegado uns daqueles bombons que o Alex anda de vez em quando com eles, que ele vive dando pros Jonas para intensificar as relações dele com a mulher dele. E o Jonas disse que não precisava acrescentar esse detalhe. E o Marcos disse que esse sobrinho da Raquel parece que pegou um desses do bolso do Alex e acabou colocando na bebida que ele acabou oferecendo para os dois. E o Marcos disse que depois disso, deu na cena que eles acabaram de ver. Então foi isso que deu neles. E a Raquel disse que não imaginava que aquele menino iria aprontar para eles assim. E o irmão da Raquel chamou lá o filho dele, gritando: Eduardo, vem aqui agora. E ele desceu lá as escadas e perguntou: Oi, pai, o que que foi? Por que foi que você colocou os bombons especiais do Alex na bebida dele e da Raquel? E ele disse que ele queria ver a titia Raquel se casando, porque ela tá ficando meio velha. E ela vivia falando do Alex, e como ele é solteiro, ele pensou que seria uma boa ideia fazer os dois ficarem juntos. E a mãe da Raquel disse que isso não é coisa que se faz, menino. Você é só uma criança e fica tendo essa ideia de fazer essas coisas com os adultos. E o pai dele disse que ele estava de castigo por aprontar uma dessas. E o Alex disse tá bom. E perguntou pra Raquel lá no ouvido dela algo, e ela disse que sim. E perguntou lá pra mãe da Raquel se aceitava que ele fosse o genro dela. E perguntou pro marido dela, e ele disse que sim. E o Alex disse pronto, então eu vou resolver com meus pais. E pronto, eu já cansei já disso. Pra resolver isso de uma vez, eu vou namorar a Raquel, já chega, eu já não aguento mais ter que esperar uma vez que eu já senti como é que é se relacionar com alguém. Eu não quero mais me impedir de fazer isso, então eu vou namorar e vou casar essa garota. E ele foi lá e abraçou a Raquel, e ela abraçou ele, e o Marcos foi lá e afastou os dois. E o Marcos disse que o efeito daquele bombons ainda não passou direito, é bom já não ficar se tocando. E o pai do Eduardo perguntou cadê ele, e o Caleb disse que já estava suspeitando que o Alex iria falar alguma coisa assim, então meio que transportou ele para dentro do quarto dele. E ele disse foi bom, porque ele vai levar um castigo da pesada. E o Alex foi com a família da Raquel até o planeta natal dele para falar com relação ao namoro dele e casamento com a Raquel. E o Marcos foi acompanhando junto com os amigos dele e viram que eles conversaram lá com a família do Alex e concordaram tudo. E o Alex disse que iria marcar para junto de um casamento de mais uns amigos dele que está chegando próximo.